Presidente da Estrutura de Missão vem aqui também. Conheço aqui à minha esquerda, não é difícil. Se houver perguntas que sejam dirigidas, poder responder. Muito bem, muito boa tarde a todos. Peço desculpa deste ligeiro atraso, mas a reunião só terminou mesmo há pouco. E passo a palavra ao Sr. Ministro do Mar para fazer um enquadramento geral das comemorações do 5º centenário. Sr. Ministro. Muito obrigado. Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. Pronto, estas comemorações, como todos sabem, atravessaram 2 anos de pandemia. Mas posso-vos dizer que não foi esta pandemia que bloqueou, de facto, o entusiasmo que foi posto nestas comemorações, que hoje podemos fazer um relato de que, pelo menos, houve 38 projetos audiovisuais, 19 projetos editoriais e os livros e as publicações que foram feitas durante as celebrações da viagem de circunnavigação de Fernando de Magalhães dão-nos um espólio enorme para o conhecimento da história e do valor de Fernando de Magalhães e da aventura em que ele se envolveu. Foram realizadas numerosas conferências, estiveram envolvidas mais de 50 instituições nacionais e internacionais e muitas autarquias. No contexto do Ministério do Mar, gostaria de ressalvar um dos aspectos muito relevantes que tem a ver com a juventude, com a educação, um projeto que desenvolvemos e continuamos a desenvolver com o Ministério da Educação, que é em trazer ao programa da Escola Azul, que envolve mais de 40 mil estudantes do secundário e numerosas escolas pelo país, esta história da viagem de Fernando de Magalhães e como ela nos projeta também na modernidade. Obviamente, devido à pandemia, houve alguns eventos que acabaram por ser cancelados ou protelados, mas o espólio, o resultado é de facto magnífico e, na minha perspectiva, deve-se muito também e deve-se particularmente ao empenho, ao entusiasmo e à vontade de fazer do Presidente da Estrutura de Missão, o Dr. José Marques. E permitam-me já agora que lance a questão da Conferência dos Oceanos, a Conferência das Nações Unidas dos Oceanos, que terá lugar em junho deste ano, entre 27 de junho e 1 de julho, que teve também foi adiada de 2 anos por causa deste estigma da pandemia que nos assolou e que planeamos, obviamente, trazer as comemorações do Fernando de Magalhães em eventos paralelos com vários parceiros nacionais e internacionais para fazer a ligação entre a grande aventura de há 500 anos com os oceanos atuais e pôr aqui um foco também para aquilo que é necessário fazer no âmbito do Objetivo 14 do Desenvolvimento Sustentável, que tem que ver, de facto, com a proteção do oceano. Hoje, nesta reunião, todos os ministérios, os ministérios setoriais que aqui participaram, as universidades, as academias, as autarquias e até as freguesias, trouxeram um conjunto de ideias para serem realizadas em 2020, e trouxeram-nos com entusiasmo e que vamos agora também compilar para poder planear as novas propostas, as mais relevantes para o próximo ano. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Esta foi a 4ª reunião da Comissão Nacional
de acompanhamento das comemorações do 5º centenário da circunnavegação. A Comissão Nacional reúne, para além, evidentemente, da estrutura de missão encarregada de organizar e promover essas comemorações, diferentes ministérios, do mar, dos negócios estrangeiros, da defesa nacional, da educação, da ciência, tecnologia e ensino superior, do ambiente, para além da presidência do Conselho de Ministros. Reúne também autarquias regionais e locais e a Associação Nacional de Municípios Portuguesas e a Associação Nacional das Freguesias, instituições de ensino superior, desde logo o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, para além de centros de investigação e das diferentes academias e fundações portuguesas. Este ponto é importante porque mostra bem o caráter nacional destas comemorações, de que um dos objetivos essenciais é que elas fossem, como têm sido, territorializadas, distribuídas por todo o território, envolvendo todos os interessados, desde as escolas aos centros de ciência viva, desde as freguesias aos municípios e às comunidades intermunicipais, desde as instituições de educação e ensino superior, às instituições de ciência e aos órgãos de comunicação social, com especial relevo, naturalmente, para o Serviço Público de Comunicação Social. Em relação a esta reunião, ela teve os 2 pontos de agenda previsíveis, o relatório de atividades desenvolvidas neste 2º ano das comemorações, que vai de outubro do ano passado até ao presente, e o lançamento das atividades para o próximo ano. A viagem de circunnavegação demorou 3 anos a fazer-se, entre 1519 e 1522, e, portanto, as comemorações também espraiam-se por 3 anos, desde o fim de 2019 até o fim de 2022, o que significa que nós vamos entrar no 3º e último ano deste programa de comemorações. Em relação ao programa, ele tem eixos muito claros, domínios muito claros, onde procuramos realizar ações e deixar resultados. O eixo do conhecimento, quer do conhecimento histórico sobre a viagem e o seu significado no seu contexto, quer o conhecimento sobre a área dos oceanos, as ciências e técnicas dos mares e a sua relevância para o nosso presente. Nesse eixo do conhecimento, eu valorizaria, sobretudo, de entre as atividades realizadas em 2021, o início dos 8 projetos de investigação no domínio das ciências do mar e da observação, financiados pela Fundação de Ciência e Tecnologia, num valor praticamente 2,4 milhões de euros, e que estão em curso. Serão, aliás, apresentados os seus primeiros resultados já em 2022. No domínio associado ao do conhecimento, que é o da produção editorial, gostaria de relevar os vários projetos de publicações especificamente dirigidas ao público infanto-juvenil e de grande divulgação maciça da viagem de circunnavegação, da importância de Fernão Magalhães e de Sebastião del Cano nessa viagem e do significado dessa viagem para a história portuguesa. No domínio do audiovisual, que é outro domínio muito importante das comemorações, gostaria de salientar a produção pela Rádio e Televisão Portuguesa, com o apoio da estrutura de missão, quer do documentário A Mais Longa Jornada, coprodução luso-espanhola, que aliás agora é candidata a várias categorias dos prémios Goya para cinema e audiovisual, mas também o conjunto de web episódios que estão disponíveis para o trabalho em todas as escolas, produzidos também a propósito da viagem, intitulados Planeta Magalhães. Permito-me salientar num 3º eixo, que é o eixo das exposições,
e, portanto, a divulgação e da sensibilização pública através das exposições, a realização de uma exposição polinucleada que percorreu vários concelhos do norte de Portugal, organizada em conjunto com os respectivos municípios pela Direção Regional da Cultura do Norte, e também a exposição muito valiosa de natureza cartográfica e bibliográfica, organizada pela Biblioteca da Universidade de Coimbra. No eixo educativo e da sensibilização para a cidadania, a atividade que me permitiria destacar, de entre as realizadas neste segundo ano de comemorações, foi o projeto a que, em boa hora, se chamou 500 Magalhães, que foi uma ação, ao mesmo tempo, de efeméride em relação à viagem de circunnavegação e de educação ambiental, uma ação que consistiu na mobilização de jovens de dezenas e dezenas de escolas para a plantação de 500 árvores no Pinhal de Leiria. O elemento em comum com a própria viagem é, evidentemente, a madeira e também o poema da mensagem que explica que Dom Dinis, quando mandou plantar o Pinhal de Leiria, mandou fazer, cito, naus a haver, porque as naus faziam-se com madeira, e também o facto muito importante de pinhais, como o Pinhal de Leiria, serem também armas muito importantes, pacíficas certamente, de proteção costeira, de proteção do nosso território e da nossa vida. Em relação às atividades previstas para 2022, independentemente da compilação de todos os projetos, alguns novos que surgiram nesta reunião da Comissão Nacional e da sua publicitação, eu permitir-me-ia também distinguir umas 4 ou 5. Em primeiro lugar, a organização da grande exposição pelos mares do mundo, que tem uma equipa curatorial luso-espanhola e que abrirá no próximo mês de maio no Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto. Será o culminar de todo o trabalho que no domínio das exposições nós temos feito e servirá também de ensejo para a organização de uma exposição itinerante com Espanha, itinerante por terras de Portugal e de Espanha, que, de algum modo, fará a ligação entre o fecho das comemorações formais e a continuação, num e noutro país, da memória sobre esse feito extraordinário que foi a circunnavegação e o exemplo que ele representa para nós hoje na atualidade. Portanto, distinguiria como uma primeira grande atividade a realizar em 2022 e que merece relevo, a grande exposição pelos mares do mundo, como disse, abrirá em maio no Museu Nacional Soares dos Reis. No domínio da memória histórica, salientaria uma segunda atividade que será realizada até ao fim deste ano e que é a apresentação da candidatura conjunta, apresentada conjuntamente por Portugal e por Espanha, de um conjunto singular de documentos históricos ao registro da memória do mundo na Unesco. A Unesco tem 3 grandes instrumentos de classificação de bens ou sítios como o nosso património comum. Um desses instrumentos dirige-se especificamente à classificação, valorização e preservação de documentos, é o registro da memória do mundo, e Portugal e Espanha decidiram apresentar uma candidatura conjunta a esse registro da memória do mundo. O que é que nós candidatamos a esse registro? Em primeiro lugar, o diário de António Pigafetta, portanto, o relato direto da viagem de circunnavegação.
Em segundo lugar, o relato indireto que também possuímos e que é devido a um português, Fernão de Oliveira, e depois 13 documentos que existem nos arquivos nacionais de Portugal e de Espanha e que permitem compreender também, de outros pontos de vista, o significado absolutamente inaugural da viagem de circunnavegação. Portanto, esta é uma segunda atividade que me permitia destacar, a apresentação, que está por dias, da candidatura conjunta de Portugal e Espanha, do Diário de Pigafetta, do relato de Fernando Oliveira e de outros documentos dos nossos arquivos à memória do mundo da Unesco. Uma terceira atividade que também permitir-me destacar é aquela relativa à investigação científica e à publicitação dos seus resultados. Nós já publicamos este ano o livro que apresenta sistematicamente os roteiros e os relatos do primeiro século de domínio do Estreito de Magalhães. Magalhães descobre a passagem do Atlântico Sul ao Pacífico e, no século seguinte, portanto, ao longo do século XVI, os diferentes pilotos e marinheiros vão desbravando esse estreito e aprendendo a dominá-lo. Ora, os roteiros e relatos desse primeiro século de travessia do Estreito de Magalhães foram objeto de investigação analítica e erudita da parte de um historiador português, o professor Henrique Leitão, e de um historiador espanhol, o professor José Mourinho. Esse trabalho já está editado e agora nós editaremos um segundo, que é a mesma abordagem desse primeiro século de travessias do Estreito de Magalhães, mas a partir das representações cartográficas, a partir dos mapas e roteiros que foram sendo construídos para auxiliar os navegantes a atravessar o Estreito. Ao mesmo tempo, nós publicaremos nos próximos dias a primeira tradução portuguesa com os aparatos eruditos necessários do texto canónico do Diário de Pigafetta. Desde 1999 que nós dispomos de um texto fixado filologicamente a partir das várias versões que existem do Diário de Pigafetta. Esse texto ainda não está traduzido em língua portuguesa, passará a estar mercê do trabalho da estrutura de missão e, mais uma vez, também mercê da equipa científica dirigida pelo professor Henrique Leitão. Um quarto destaque que me permitiria fazer diz respeito ao conjunto de colóquios e conferências internacionais que estão a ser preparados por diferentes academias, com relevo para a Academia Portuguesa de História, para a Academia das Ciências e também para a Academia de Marinha. E, finalmente, queria também chamar a vossa atenção para as próximas edições, as próximas realizações, esperamos já presenciais, quer da rede mundial das cidades magalhânicas, que está prevista para abril em Vila Nova de Gaia, quer da rede das universidades magalhânicas. Estas duas redes também são a principal garantia da continuidade do nosso trabalho e, por isso, queria valorizar o facto de as redes regressarem, neste contexto que esperamos todos seja pós-pandémico, às reuniões presenciais. E, portanto, seriam estas as atividades já planeadas para 2022 que me permitiria destacar neste breve resumo. Muito obrigado e estamos agora disponíveis para as questões. As que entender. Sou do Jornal Expresso, Manuela Gosta Soares.
Quando o Sr. Ministro falou na fixação do texto canónico do Diário de Magalhães, pronto, o diário original perdeu-se. Por isso, a partir de que versões é que é? Há três versões manuscritas ou impressas do Diário de Pigafetta. A versão que nós apresentamos, nós, Portugal e Espanha, apresentamos a nossa candidatura à memória do mundo, é a versão conservada na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Contamos para isso com a necessária autorização e envolvimento dessa universidade. Um filólogo italiano, cujo nome agora não sei reproduzir, por ignorância minha, trabalhou sobre as três versões conhecidas e, a partir delas, aplicando as técnicas da crítica textual e filológica, estabeleceu um texto único que foi publicado em 1999. É esse texto que nós chamamos o texto canónico, no sentido técnico da palavra. Ora, esse texto, por razões aliás compreensíveis, porque é um texto relativamente recente, do ponto de vista da sua fixação textual, não está ainda traduzido em português. E por isso é que a proposta, o convite que foi feito ao professor Henrique Leitão e à doutora Joana Lima, foi que trabalhassem com base nessa versão, para que Portugal disponha em edição acessível o texto do relato de Pigafetta da viagem de Magalhães. Sandra Moutinho, da Agência Lusa, queria perguntar relativamente a esta candidatura. Disse que dentro de dias, quando é que está previsto? E esta candidatura vai juntar-se a que outras classificações do género da Unesco que Portugal dispõe? Se é que dispõe, eu não sim, conheço. Sim. Na memória do mundo já estão vários documentos ou conjuntos documentais portugueses. O mais conhecido dos quais, merecidamente, é a Carta do Achamento do Brasil, devida a Pero Vaz de Caminha. Neste caso, há uma particularidade, ou uma dupla singularidade. Em primeiro lugar, mais uma vez, Portugal já o tinha feito, é apresentada uma candidatura não de um só documento, mas de um conjunto coerente de documentos, neste caso são 15, o Diário de Pigafetta, na versão conservada em Yale, o relato de Fernando Oliveira, conservado em Leiden, e 13 documentos dos arquivos nacionais de Portugal e de Espanha que projetam olhares complementares a estes dois sobre a viagem de Magalhães. Dou um exemplo, a carta que o imperador, o rei de Espanha, dirige ao rei português, procurando explicar que o facto de ter promovido e financiado uma viagem às Molucas não significava nenhuma tentativa de embaraçar ou prejudicar os interesses da coroa portuguesa. Portanto, esta primeira singularidade, que é esta de apresentarmos não um documento, mas um conjunto coerente de documentos, e esta outra singularidade de ser uma candidatura binacional, no sentido em que é apresentada conjuntamente por Portugal e Espanha, esperando Portugal e Espanha, e esperando agora uma fórmula retórica, tendo nós a certeza que os 11 outros países que definem a Rota de Magalhães, isto é, os territórios percorridos pela viagem de circunnavegação, que são hoje países soberanos, se associarão certamente e apoiarão certamente esta candidatura. A candidatura o processo tem requisitos. O primeiro deles é que seja apresentado à Comissão Nacional de cada um dos países proponentes. Esse processo já está feito
já foi apresentado às 2 comissões nacionais e neste momento estamos nos últimos dias, porque a candidatura, o objetivo é apresentá-la até o dia 30 de novembro e hoje são 24. Muito obrigado a todos. Muito boa tarde. O Sr. Presidente não precisa corrigir nenhuma informação. Não? Pronto.